E até para você negar o amor e a bondade de Deus é impossível. Por quê? Você continua lendo o Salmo 23, você vai ver lá, me guia a passos verdejantes, me guia a águas tranquilas, enche o meu cálice até transbordar. Então, se você tira o nada me faltará, você vai ter que também modificar todo o restante do Salmo. Ele vai dizer assim: prepara um banquete para mim, uma mesa na presença dos meus inimigos. Mais o que? Ele vai dizer assim: certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão enquanto eu viver, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aí você vai lá para o Salmo 34, que é o Salmo de Davi também. O 23 foi Davi, amém? Que escreveu? Né? A gente crê assim, pelo menos a tradição diz que foi Davi que escreveu o Salmo 23. Aí você vai lá para o Salmo 34, que foi Davi também que escreveu. Ele diz assim: até os leões passam fome, mas nada falta para aqueles que te temem, ou aqueles que te buscam. Olha bem. Então até os leões passam fome, e passam mesmo às vezes, né? Você vê aqueles vídeos aí de lá da África, onde tem leões, você vê leões com fome esperando uma presa aparecer, né? E aí ele fala assim: mas aqueles que buscam o Senhor não tem falta de nada. Vamos lá, então se o Salmo 23 está errado, o Senhor meu pastor e nada me faltará, então você risca também o 34, verso acho que 9, risca. Aí você vai para um outro verso do Salmo, Davi fala assim, Davi também, ele fala assim: fui jovem e já sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência o quê? Mendigar o pão. E aí, irmãos, o que você faz com isso? Paulo vai dizer aos Filipenses no capítulo 4, ele fala assim: o meu Deus, segundo suas riquezas em Cristo, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Olha aí. Coríntios, segunda carta, capítulo 8, verso 9. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor a vós, para que por meio da sua pobreza vocês fossem tornados ricos. Então, irmãos, não dá para você tirar de Deus aquilo que Ele te deu. Não dá para você falar que o seu pai, Ele não quer te suprir em tudo. Porque a Bíblia fala: pode o filho pedir pão, o pai... Eu nem vou repetir esse verso que eu já repeti demais aqui. Então, irmãos, você precisa decidir o quê? Se apropriar. Fala assim: não, é meu pai me deu. Não vem tentar tirar de mim aquilo que o meu pai conquistou para mim lá na cruz. Tudo que ele providenciou, não tira de mim não, porque é meu e é meu. Você vê lá, né, acho que é Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Quem conhece aqui a parábola do filho pródigo? Aí o irmão do pródigo diz o quê? O Senhor nunca matou um cabrito para mim, eu estou aqui trabalhando como escravo. A NVI fala assim, né? Trabalhando como escravo, nunca matou um cabrito para mim. Vem esse teu filho que desperdiçou tudo com as meretrizes, o Senhor manda matar um novilho gordo para ele. Olha aqui, irmão. Quem tem um irmão assim não precisa nem de ser perseguido por mais ninguém, né? Aí ele pega e fala, o pai fala o que para aquele filho? Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Mas esse teu irmão estava perdido, foi encontrado, estava morto e reviveu. Tudo que é meu filho, é seu. Irmão, você quer mais do que isso? Aí vai vir professora de hebraico, vai tirar lá, o Senhor é meu pastor e não é nada me faltará. Peraí, vai ler sua Bíblia direito, minha filha. Vai querer dar aula de hebraico para mim, não conhece nem o pai que tem.
Irmãos, para você estudar a Bíblia, primeiro você tem que conhecer quem é Deus. Não adianta você estudar a Bíblia se você não quer conhecer o seu Pai. Você tem que saber quem é o seu Pai. Aí quando você lê a Bíblia, você vai ver que tudo que está escrito ali é verdade. É verdade. Ele me guia a pastos verdejantes, me leva a águas tranquilas. Ele enche o meu cálice até derramar. Ah não, mas minha vida não está tão tranquila assim. Se minha vida não está tão tranquila assim, então eu acho que ele não quer me levar a águas tranquilas não. Por que as pessoas têm essa interpretação da Bíblia? Sabe por quê? Que elas querem tirar da Bíblia essas coisas? Nada me faltará, elas querem tirar isso por quê? Porque, irmãos, você vê muito filho de Deus tendo falta das coisas. É ou não é? A gente não vê aí filhos de Deus tendo falta das coisas? Tem ou não tem? Nós não passamos por momentos assim? Você tem que andar de ônibus aí apertado, tudo junto ali, né? Dentro daqueles ônibus, tarde, você cansado do trabalho. E aí você fica sonhando com algo melhor e às vezes você não consegue ter tão rapidamente. E por conta dessas necessidades que nós temos, as pessoas querem dizer que não é bem assim que está na Bíblia. Não, irmãos, eu não posso, pela nossa experiência, tirar aquilo que Deus promete na sua palavra. As minhas necessidades, os meus problemas, fazem parte das minhas limitações humanas. Deus não planejou para você a fome, a miséria, a morte prematura, a doença. Não, Deus não planejou isso para você. E aí que está a diferença. Eu preciso saber aquilo que diz respeito a mim e aquilo que diz respeito a Deus. Por quê? Porque eu sei que eu estou passando por dificuldades, por lutas, mas eu preciso saber que o meu Pai quer me livrar. Por isso Davi disse assim: muitas são as tribulações do justo, no Salmo 34, mas de todas o Senhor os livra. Vocês estão entendendo a diferença? A sua tribulação faz parte da sua limitação. Agora você precisa crer que o seu Deus é fiel para te livrar dessa tribulação. Que o seu Deus te ama, o seu Pai te ama e está disposto a suprir as suas necessidades. Então a minha tribulação não muda Deus, não muda o que está escrito na Bíblia. É isso que eu preciso entender. E graças a Deus por isso. Por quê? Porque aí eu posso passar pela tribulação, como Davi disse, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. O que ele fala? Pode ser que eu pereça? É isso que está lá, irmãos? Não. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não o quê? Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aí ele continua. E certamente que a tua bondade e a tua fidelidade me acompanharão enquanto eu viver. Tem um outro salmo que Davi fala, sabe o que, irmãos? Ele fala assim: eu não morrerei antes de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Olha só, vocês estão entendendo a expectativa da fé? A fé, eu não morrerei até ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então esse papo aí que Deus livra se Ele quiser, não tem nada de Bíblia, irmãos. Isso é cabeça humana, cabeça de Adão, a cabeça adâmica. Por quê? Porque a gente vive tanto sofrimento, a gente vive tantas lutas, que a gente começa a querer mudar o que Deus disse. Não faça isso. Os meus sofrimentos, as minhas lutas servem para o meu crescimento, servem para eu confiar mais, serve para Deus me provar se realmente eu vou confiar. É isso que serve a luta. Deus quer saber se no momento da sua luta você vai se entregar ou você vai dizer: não, eu não morrerei até ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não morrerei. Por quê? Porque Deus tem algo para fazer aqui na minha vida. Então, quando eu comecei falando aqui sobre felicidade, e aí? Deus tem essa felicidade? Irmãos, olha como a Bíblia, ela é tão clara e objetiva, que não dá para ninguém tentar te enganar. Não dá, sabe por quê?
Você sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Quem sabe? O que significa bem-aventurado? Feliz. Feliz. Agora você anda por aí falando, ô bem-aventurado. Hoje eu estou bem-aventurado, hein? Você está bem-aventurado? Você não fala isso. Isso aí é coisa da Almeida. A Almeida que trouxe bem-aventurado. Porque tinha que seguir o padrão, né? Eu gosto da Almeida, porque fica uma leitura assim, valoriza, né, o estilo do texto. Então por isso que ele teve, a tradução teve que trazer bem-aventurado, tá? Estou falando que é ruim também não. Só estou dizendo o seguinte, que ninguém fala bem-aventurado, as pessoas falam feliz. Por isso que a NVI agora tirou bem-aventurado, a NVI traz feliz. Por quê? Porque é isso que significa essa palavra no hebraico, Velho Testamento, e no grego, no Novo Testamento, feliz. Toda vez que você vê na sua Bíblia bem-aventurado, significa feliz. E aí como que eu vou dizer que a Bíblia não promete felicidade? Salmo 128. Feliz é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das suas mãos. A sua mulher será como a videira frutífera, os seus filhos como plantas de oliveira. Bem é feliz, feliz é o homem. Tiago fala a mesma coisa. Feliz é aquele que coloca a palavra em prática, será bem-sucedido em tudo o que fizer. Feliz. O apóstolo Pedro também fala feliz, feliz. Você vai ver isso o tempo todo na Bíblia. Falando o quê? Que a felicidade é o plano de Deus para você. Por isso Jesus disse assim, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Então, irmãos, Jesus traz tanta... Você vê, Jesus andou aqui trazendo felicidade para as pessoas. A mulher estava indo enterrar seu filho único. A viúva, Jesus ressuscita o filho dela. Felicidade, né? Lázaro morre, 4 dias. Jesus vai lá e ressuscita o homem. Você acha que a família dele ficou feliz? Você acha que Marta e Maria ficaram felizes? Claro, irmãos. Você vai ver o capítulo 8 de Atos. Fala assim que Filipe, todos prestavam muita atenção no que Filipe dizia, porque ele pregava Cristo. E os coxos eram curados e os aleijados andavam. E havia grande alegria naquela cidade. Olha bem, aqueles 10 leprosos que Jesus curou, ficaram felizes? Sim ou não? Aí as pessoas vão querer conceituar felicidade é diferente de alegria. Porque felicidade é assim, e alegria irmãos, é feliz e é alegria e pronto. Feliz é feliz, alegria é alegria. A Bíblia promete as duas coisas, tanto alegria como felicidade. Mas a gente passa por muitas lutas, pastor. Você não sabe a minha vida sofrida que eu tenho. Irmãos, todo mundo passa por sofrimento. Você não foi sorteado, não. Agora, como que eu posso esperar por dias felizes, dias de alegria? Eu posso esperar por isso? Você não só pode esperar, como você deve esperar. Porque quando uma pessoa, irmãos, começa a esperar pelo pior, a alma dela se abate, azeda a vida, e aí ela começa a morrer por dentro. Então, não esperar ou não crer na felicidade, na alegria, é o primeiro passo para a morte. E é isso que é o plano do diabo na vida das pessoas, você sabia? Tirar das pessoas a fé na alegria, na felicidade. Tira das pessoas e está tirando da igreja. Por isso que você vê tanta gente na igreja doente, doente de alma, doente de corpo, tentando suicídio, pastores se suicidando. Aí eu digo, foi isso que Jesus, irmãos, prometeu para nós? Foi isso que Jesus veio conquistar? Quando ele fala assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados.
Jesus andou por toda parte aqui levando alegria, levando esperança, levando fé para as pessoas. E aí, qual é o evangelho que nós vamos pregar? É um evangelho que Deus, na verdade, não tem isso para nós, sendo que Jesus provou de todas as formas que Ele veio trazer essa alegria, essa paz. Então, onde Jesus chega, a tristeza, a depressão, a angústia, o medo, o espírito da morte tem que sair, porque Ele é a vida. Por isso Ele disse para Marta: Marta, teu irmão vai viver. E ela disse: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou falando é agora, ele vai ressuscitar. Aí lá no capítulo 9, Dorcas, presta atenção, Dorcas, uma mulher piedosa que dava esmolas, fazia coisas boas, morre. Dorcas morre. E aí eles ficaram sabendo que Pedro estava passando por ali. E foi o que eles fizeram? Manda chamar Pedro aqui, ó, depressa. E Pedro chega lá e o que acontece com Dorcas? Ressuscita. Olha bem, irmãos, Dorcas ressuscita. Vocês estão vendo o que quando a igreja chega, o que tem que acontecer? Pedro manda tirar da sala todos que estavam chorando, né? As irmãs, estava todo mundo em desespero, chorando por Dorcas. Dorcas era uma pessoa boa? Era serva do Senhor? Era. Dava esmolas, fazia boas ações? Fazia. Mas morreu. E aí? Vocês estão vendo como que a gente não pode, pela experiência das pessoas, dizer o que Deus quer ou não fazer para elas? Não! Você deve dizer para as pessoas o que Deus quer fazer por elas com base aqui, ó. Aqui, ó. Não é aquilo que você está vendo, mas é aquilo que você leu na sua Bíblia. Então Pedro chegou lá, Dorcas estava morta. Mulher piedosa, bênção. Por isso que estava todo mundo chorando. Mas os irmãos ali não tiveram fé para fazer Dorcas viver. Mas Pedro estava passando por ali. E aí eles mandam chamar Pedro. Ah, porque Pedro era apóstolo. Não é assim que a Bíblia ensina, irmãos. Você não vai ver em lugar nenhum Jesus falando: ó, vocês 12 vão fazer as mesmas coisas que eu fiz, mas só vocês 12, daí para frente acabou. Mentira do diabo. Dentro das igrejas está sendo pregado isso, por isso que os crentes não acreditam em nada. Jesus disse assim: em verdade vos digo que aquele que crê fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Então Ele deu para você. Sabe por quê? Porque o mérito está no nome dEle. O mérito está no sangue dEle. Se você crê no poder desse nome e naquilo que o sangue dEle fez por você, você pode dizer: Jesus, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor conquistou por mim, porque eu quero viver uma vida de paz, de alegria, de esperança. Eu quero crer que amanhã os meus filhos vão ter suas famílias, vão ser um sucesso nas suas vidas profissionais. Eu creio que eu vou ver os meus netos. Diga sim, porque no Salmo 128 fala isso. Aquele que eu citei aqui agora, o finalzinho fala assim: e esse homem verá os filhos de seus filhos. Filhos de seus filhos são o quê? Netos. Vocês estão vendo? Então Deus quer que você tenha esperança, alegria, que a paz na sua casa vai se estabelecer. A paz foi uma promessa, a paz já foi te dada por meio de Cristo. A alegria do Espírito Santo te pertence. Então, irmãos, eu comecei falando sobre felicidade aqui. Como que eu posso ter essa felicidade? Como que eu chego nessa felicidade, então? Já que é uma promessa. Eu passo por lutas, mas eu sou uma pessoa feliz, irmãos. Eu sou feliz, claro que eu sou feliz. Eu tenho a família que eu pedi mais do que eu pedi a Deus. Eu tenho o meu pão de cada dia. Eu tenho um teto para morar. Eu sou uma pessoa feliz, claro que eu sou. Agora, isso me isenta de lutas? Claro que não. Eu tenho lutas, mas eu sou feliz, claro. Agora, eu vou me conformar
com a tristeza? Eu vou me conformar com a angústia, com o medo? Aí é claro que a minha felicidade vai embora. Se todos os dias eu ficar olhando para as minhas lutas, se todos os dias eu deixar o pensamento negativo, o medo, me dominar, a minha alegria vai embora, de qualquer um de nós. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele está falando assim, ó, se contente-se. Eu falo assim, né? Falo aqui, Kevin, contente-se. Mas é diferente do que as pessoas têm falado por aí. As pessoas têm falado assim, ó, contente-se com a escassez, com a doença, contente-se com a miséria, contente-se com a pobreza, contente-se com a dor. É isso que as pessoas têm pregado aí. Mas o texto não diz isso. Ele fala assim, ó, contente-se. Por quê? Porque eu nunca o deixarei nem o abandonarei. Em outras palavras, significa o quê? Eu vou te suprir. Eu entendo assim, irmãos. Eu não entendo que Deus está falando assim, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Então contente-se comigo. É isso que as pessoas falam aí. Contente-se comigo. Você não precisa de mais nada, tá, Kevin? Você não precisa de dinheiro, você não precisa de saúde, você não precisa de nada. Você já tem a mim. Ah, é isso, irmãos, que a Bíblia fala? Claro que não. Poderia ser? Poderia. Deus é soberano, Ele não é Deus. Se Ele quisesse falar assim, Ele falaria. Mas não é isso que o texto dá a entender. O Salmo 23, não é isso que o Salmo 23 dá a entender. Dá a entender o quê? Que eu vou te suprir. Eu vou te amparar. Eu vou cuidar de você. Eu vou te carregar. Não foi isso que a gente leu aqui, Isaías 46:4? Até na vossa velhice eu serei o mesmo. Continuarei te carregando, te salvando, já tenho feito. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Contente-se com o que vocês têm. Livrem-se do amor ao dinheiro. Aqui é uma questão também importante, irmãos, que a gente tem que entender esse texto. Ele está dizendo o seguinte: não deixe que a ambição tire o seu contentamento. A ambição. Vocês estão vendo que eu não prego a teologia da prosperidade dizendo que todo mundo tem que ser rico. Nunca falei isso aqui, nem vou falar. O que eu sempre digo é o quê? Que o nosso Pai, Ele quer nos dar aquilo que a gente precisa para ter uma vida digna. E é o que Jesus vai dizer no capítulo 6 de Mateus. Olha, não fiquem buscando as coisas dessa vida, preocupados com o que vocês vão comer amanhã, vestir amanhã, ansiosos. Porque o vosso Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Vocês não valem mais que os pardais? Não valem mais que os lírios do campo? Não é assim que está lá? Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, confie, descanse. Isso é contentamento. Se a gente não vigiar, irmãos, a gente fica sempre preocupados com aquilo que a gente ainda vai alcançar, e a gente se esquece daquilo que Deus já nos deu. Por que hoje as pessoas são tão infelizes? Porque o marido está com a mulher ao lado dele, mas ele acha que ele vai ter uma experiência melhor com outra. Com a esposa é a mesma coisa. Ela está ao lado do marido, mas ela acha que ali já se perdeu o amor, não tem mais jeito. Eu preciso tentar outra coisa. As pessoas têm ali o suficiente para elas comerem bem, se vestirem bem, mas elas estão sempre querendo, como a gente viu, né? A gente vê aí, às vezes a mãe, o pai não tem contato com os filhos, trabalham demais, os filhos estão adoecendo porque não tem o carinho, não tem o afeto, não tem o cuidado dos pais. Aí quando chega no aniversário, o pai e a mãe quer fazer o quê? Quer fazer uma festa, aquela festa linda, gastar um dinheirão no dia do aniversário do filho. Não é assim que a gente vê? O filho não vê o pai, não vê a mãe, não tem o carinho, não tem o afeto o ano inteiro. Tem sim ira, né? Nervosismo. Por quê? Porque não tem paciência. O pai e a mãe não conseguem ter paciência porque a cabeça está sempre no estresse do dia a dia.
E aí quando chega no dia do aniversário, quer fazer aquele festão, chamar os amigos, né? Fazer aquela coisa linda e maravilhosa. Ah, é errado fazer um festão? Não é. Não é. A gente vai chegar lá. Desde que esse festão não custe a sua paz. Não custe o seu relacionamento com seus filhos. Não custe o amor que você deve a eles o ano inteiro. As pessoas querem viver um padrão que para elas não dá. Vocês estão entendendo? E aí não entendem porque a paz foi embora. Por que está correndo atrás da felicidade e nunca vai encontrar? Porque felicidade não é isso. A felicidade, ó, ele está falando aqui, ó, contente-se com o que vocês têm. Então em Romanos 12:3 diz assim: ninguém pense de si mesmo além do que convém pensar, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, eu não tenho que pensar de mim mesmo que eu sou mais do que eu sou. Eu sou um professor. Entende? E tenho uma vida simples. À medida que a minha fé for crescendo e Deus for abrindo as portas, aí sim, aí eu vou começar a pensar em coisas, de repente, um pouquinho mais caras. E até assim, tá, irmãos? Não é o fato de Deus ter dado uma grande quantia na sua mão que você vai gastar com bobagens. Claro que não. Esse também é um outro ponto que a igreja precisa aprender. Os ricos que são chamados à fé, eles precisam entender o que de fato Deus quer que eles façam com a riqueza deles. Então o dinheiro é bem-vindo, claro que é bem-vindo, quando ele vem com sabedoria. É uma questão de ordem, prioridades. E às vezes a gente faz isso, irmãos. Às vezes tem uma goteira no meio da sala e a gente está trocando a TV, não conserta a goteira. É ou não é? Estão precisando de roupa de cama, estão precisando de talher, de prato, e estamos comprando celular de 5 mil reais. Irmãos, ou seja, inversão de valores. Será que é isso que Deus quer? Não. E é aí que vem o contentamento. Para você ter felicidade, ter paz no seu coração, você tem que se contentar com o que você tem. Claro, tem que ser feliz com o que tem. Irmãos, a gente pode ser a gente é feliz com muito pouco. Pouco que eu falo, comparado ao que se gasta por aí. É claro que a vida hoje, o custo de vida não é barato para você ter um plano de saúde, manter um automóvel, né? Por simples que ele seja, tem um gasto. Mas eu falo de pessoas, de situações que nada basta para ela. A pessoa tem um carro, a pessoa tem uma casa que ela pode descansar, ter ali o convívio com a família, ela tem filho, tem a esposa, tem uma família, e isso para ela não basta. Ter um emprego, uma casa, uma família, para ela não basta. Não basta. Ela olha para o cônjuge, olha para os filhos, olha para a casa dela, o teto que ela tem, e nada deixa ela feliz. Nada traz paz para o coração dela. Por que será? Por quê? Valores. Valores. O que importa para mim? O que é mais importante para mim? E qual é a relação que eu tenho com esse meu Deus? Será que eu creio que Ele supre as minhas necessidades? Ou eu vivo na correria, no estresse, preocupado? Porque às vezes também é isso. A pessoa não consegue crer, não consegue descansar em Deus. E aí ela não consegue ter paz. Não é que ela não ama a família, não. Ela ama os filhos, ama a esposa, ama o marido. Mas ela não consegue descansar, confiar em Deus. E isso tira a paz, tira a felicidade. Então, contentamento é o primeiro ponto. Segundo, a simplicidade. A simplicidade está muito ligada ao contentamento. Quando a gente perde essa simplicidade, irmãos, também vem a ansiedade, vem o desgosto. É aquilo que eu disse. Eu tenho um carro que aguenta mais uns 5 anos, eu posso ficar com ele. Mas não, eu quero trocar e pegar um novo financiamento de 30 mil e ficar com a dívida, para eu ficar preocupado, para eu ficar ansioso e até aborrecido. Mas o que vale é o quê? É a imagem.
Claro, é aquilo que eu estou falando. Cada um sabe a sua possibilidade, cada um sabe aquilo que vai ser melhor para si mesmo. Mas o que eu estou falando é o que está na maioria dos casos. O que está virando regra. O que está virando regra no meio do povo de Deus? É vender o almoço para comprar a janta e viver de imagem. Viver de imagem. E eu não preciso disso. Eu não preciso. Se eu posso ter uma camisa de 100 que vai me atender, para que eu quero uma camisa de 300? E olha bem, irmãos, agora, para eu chegar a ter uma família abençoada, filhos abençoados, um emprego abençoado, isso exige, irmãos, vida com Deus também. Isso exige renúncia. Isso exige espera em Deus. Isso exige fé, perseverança. Também não é uma coisa daqui para ali. Entende? Porque aquilo que eu planto. Quem é a pessoa que eu escolho para me casar? Escolhe qualquer um, você vai ver se vai ser feliz. Aí sim, você vai ver o que é luta. E é isso que a gente tem que ensinar para os nossos jovens. Mãe, ensinar para as filhas. Pai, ensinar para os filhos. Casal, ensine para os filhos. Ensine a importância e a seriedade de escolher a pessoa certa. Uma pessoa que teme a Deus. Uma pessoa que ama a palavra de Deus. Irmão, sabe por quê? Não existe felicidade, não existe alegria se não for pela palavra. O que essa palavra garante para mim, para minha família. Então, para eu chegar nesse contentamento, chegar nessa vida de paz e de alegria, onde eu posso olhar para os filhos, para a esposa, para o marido e falar assim, não, hoje, apesar das nossas lutas, nós somos felizes. Isso exige, irmãos, exige perseverança. Você vê no caso de José, quanto tempo José não teve que esperar. Davi foi ungido rei com 15 anos, só foi reinar com 30. Daniel, você vai ver pessoas na Bíblia que tiveram que ser provados a fé, a perseverança, o amor pelo Senhor. Você vai ter que dizer não para certas coisas, claro, porque o prazer da carne parece que traz felicidade. E aí tem um outro paralelo, né? Que é a felicidade que o mundo promete. E aí a Bíblia chama de destruição. Aquele que semeia na carne colhe destruição. É um momento de prazer da carne que depois vai trazer o quê? Sofrimento. Ah, mas e aí? Casei, jovem, e nós não conhecíamos o Senhor, agora eu conheço, meu cônjuge não conhece, estamos num problema, meus filhos se afastaram, e agora? Sabe o que eu penso em relação a isso? Jesus, irmãos, tem solução para tudo. Jesus tem a resposta para a tua casa. Se você se colocar diante dele, buscar, reconhecer que você precisa dele, que ele te ama, ele vai restaurar seu casamento, ele vai restaurar a sua família, seus filhos, ele vai trazer seus filhos para a presença do Senhor. Creia, por isso que você tem que crer nessa felicidade. Por isso você tem que crer nessa alegria que Jesus te promete. Você tem que crer nessa vida abundante para a sua casa. Não importa, eu vivi tudo isso, fiz escolhas que não deveria, agi, tinha uma personalidade muito difícil. Agora é a hora de Jesus transformar a sua maneira de pensar. Aquilo que você errou com seus filhos, agora com seus netos você vai ensinar diferente. Aquilo que lá atrás você não disse para o seu cônjuge, agora você vai dizer. Vai ter palavras de amor, palavras de carinho, atenção. É assim, irmãos, Jesus começa a restaurar a família a partir da mudança no nosso coração, na mudança na nossa mente. O crente tem que crer que daqui para frente é uma nova história. Ah, já tenho 70, tenho 80, não importa. Você sabe o que Caleb disse quando ele chegou na terra prometida? Caleb
Caleb e Josué, apenas os dois entraram na terra prometida. Sabe o que Caleb disse quando ele chegou lá com 85 anos? Ele disse assim: Josué, você se lembra o que Moisés falou a meu respeito? Josué, eu tinha 40 anos, Josué, você estava comigo no dia? Moisés disse que essa montanha era minha. E tal como era a minha força há 45 anos atrás, é a minha força hoje, com 85 anos, para entrar e possuir a terra. Então me dê essa terra, Josué. Vocês estão entendendo, irmão? Caleb não ficou lamentando: não entrei na terra por causa daqueles 10 incrédulos, malditos, me fizeram ficar 40 anos rodando no deserto. Não. Caleb simplesmente manteve o coração dele firme. E com 85 anos, Caleb venceu aqueles gigantes e possuiu a terra. Então Jesus, ele tem a resposta, irmãos, para todos. Para todos. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, a culpa foi dele, a culpa foi dela. Jesus vai dizer assim: mas vem cá, eu não disse para você crer que se você cresce, você viria a glória de Deus? Foi o que ele disse para Marta. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Creia e você verá a glória de Deus, Marta. Então, irmãos, tudo é uma questão de crer também, de crer.